Boa tarde. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Prof. Tudo certo, professor? Sua alegria. Boa tarde, professor. Esse conteúdo aqui de biologia tá meio chatinho. Como assim? Sabe aquele conteúdo do RNAM, RNAT, RNAR, que é transcrição, duplicação, tradução? Assim, vou ser bem sincero. Bem sincero. Faz um tempinho que eu estudei isso, né? Sim, tal. A minha memória já não é boa, né? Não é boa. Não pensa assim que quando a gente voltar para a sala de aula eu vou conseguir lembrar o nome de todo mundo. Isso é um problema. Entendi. Os alunos eu tenho dificuldade em guardar o nome, né? Claro, todos vocês que estão aqui, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza o Micael, o Arthur, a Giovana, a Laura, o Dalton e o Diego moram no meu coração, vão lembrar. Mas há nomes, às vezes, que é difícil. Tipo, por exemplo, ano passado, 2 semanas deixa eu contar uma historinha que fica entre nós aqui. Estava dando aula no 8º ano. E daí, tinha um piazinho que sempre perguntava. Eu pensei, esse é bom, né? Assim, Eu não sou só. Eu não sou só. Aí, um dia ele chegou assim com o rosto com machucado. Assim, o que aconteceu? Bati. Ela respondia o Piá. De repente, o Piá veio me perguntar, não tava com o rosto machucado. Eu olhei assim, ué, como assim? De repente ele tava com o rosto machucado. Eu pensei, não, tem alguma coisa de errado. Daí eu levantei, eu tava abaixado, levantei. Não é que tinha 2 que na sala que eram gêmeo? Faz umas 2 semanas que eu tava dando aula, eu não tinha percebido. Depois eu fui ver, os 2 não iam sempre na aula, às vezes só um deles ia. Tinha os gêmeos na sala e eu não tinha percebido. Daí até hoje eu não sei o nome deles, na verdade. Ai, professor, hein? Fica complicado daí. Mas esse tema aqui, eu estudei em escola pública. E assim, era uma escola renomada da cidade, uma das melhores da cidade, mas nessa época aí a professora que era da disciplina, ela pediu licença. Aí veio uma professora da que, tipo, ninguém aguentou, sabe? Era muito, muito fraquinho. Aí veio outra pessoa que era mais ou menos também, tá? Então, assim, essa parte eu não vi muito a fundo. Eu lembro que não é fácil, não. A parte genética acho que é a parte mais difícil de biologia. Né? Tem muita regra, tem muita detalhe aqui. Mas é de boa, né? E o que acharam da professora nova? Muito boa ela. Mas o Carlos era melhor. Não dizendo que ela é ruim também, mas os dois são bons. Tá, é o seguinte, pessoal. Tinha quantos alunos na primeira aula? Da tarde? Acho que tinha uns 17. Por aí. Galerinha, hoje a gente vai começar um novo conteúdo, que é a parte de novo conteúdo, que é a parte de grandezas químicas, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar alguns cálculos, nada assim extraordinários, mas a gente vai trabalhar alguns cálculos, tá bom? Só deixa eu tirar aqui que tem atrapalhado nosso som aqui no negócio. Isso, para não ter problema.
Então é o seguinte, pessoal, a gente vai trabalhar com grandezas químicas. E o primeiro que a gente vai trabalhar hoje é a massa atômica. Galerinha, unidade de massa atômica, o U, é a unidade que a gente utiliza, o U também chama de Dalton, tá? É a unidade que a gente utiliza para expressar a massa de um átomo, tá? A unidade de massa atômica 1,0 U equivale exatamente a 1/12avos, 1 sobre 12, da massa do átomo de carbono com número de massa igual a 12. Em outras palavras, o isótopo 12 do carbono. Dúvidas daqui, pessoal? Então, essa unidade de medida é baseada em uma coisa que, tipo, não é oficial. Isso? Ela é oficial. Isso aqui acontece. Vamos lá. Como que a gente mede as coisas? O comprimento das coisas. Bem, usamos unidades medidas, tipo quilômetro, metro, centímetro. Ah, beleza. Na verdade, se usa o metro. A unidade de medida do sistema internacional é o metro. Concorda comigo? O Isso, quilômetro, é o tal, o milímetro, são todas, centímetros são todas derivadas do metro. E a pergunta que eu faço para você? Da onde surgiu o metro? Ah, já vi um vídeo explicando isso daí, mas não sei se era verdade o que ele estava dizendo. Você precisa de uma medida. Aí o francês, não vai ficar bem eu fazer o símbolo aqui, mas é o metro. Na barra. Tá. Hoje a unidade de metro é definida com base na velocidade da luz. Um pouquinho diferente, mas a barra original era a barra de metro. Só que aí vai ter um problema. Os franceses, os ingleses, por exemplo, eles não usam metro. O que eles usam? Jardas? Pé. Pé. Que ainda é usado, por exemplo, por aviação, por exemplo, eles usam pés ainda, tá? Mas é a unidade de medida deles. O sistema internacional usa o metro, tá bom? Seguinte, pessoal, o que acontece? E tem outros. Se vocês pesquisarem, você vai ver que outros povos, eu não fui a fundo, mas com certeza os chineses tinham unidade de medida deles e tal. A gente precisa definir um padrão para gerar uma unidade de medida, para fazer comparações. Comparações em metros, foi definido o que era a comparação em distância, medidas, era o metro. Em peso, qual que é a unidade que a gente usa para comparação? Peso é quilogramas. E o quilograma como pode ser definido? O grama vezes 1000. Não, tudo bem, mas como que foi definido o quilo? Ah, não sei. Faço a menor Também. ideia. É uma esfera de lídio e platina, se eu não estou enganado, que está lá no Museu do Louvre, em Paris. Tá? Então, assim, pessoal, essas unidades, perceba, todas elas têm um padrão. Para a unidade de massa de átomo, o padrão foi o quê? 1/12avos do carbono 12. Então, o isótopo 12 do carbono, eles pegaram a massa dele, dividiram por 12, tá bom? Dividiram a massa dele por 12, e aí a gente teve um Dalton, que é um U, tá, pessoal? Agora, historinhas do professor Fernando. Por que escolheram o carbono 12? Se nós temos tantos elementos na tabela periódica, naquela época eles tinham 90 elementos para escolher. Cada elemento tinha vários isótopos. Por que escolheram o carbono 12? Alguém tem um palpite? Porque é radioativo? Não sei se é radioativo. Não, o 14 é radioativo. O 12 não. O 14 é radioativo. Primeira resposta é consequência do que se falou. Do erro que você comentou na prática. Então, o 12 não é radioativo. O isótopo 12 é o isótopo do carbono mais estável. Primeira coisa, isso. Mas o principal era o seguinte: os químicos faziam a medida com antes de descobrir os isótopos um pouco também, eles usavam o hidrogênio como padrão. E os físicos usavam o oxigênio. Químicos usavam hidrogênio, os físicos usavam oxigênio. Por usar átomos diferentes, tá? Na prática, dava pequenas discrepâncias entre as medidas que os químicos faziam e que os físicos faziam. Tá bom? Aí eles precisavam entrar num consenso. Porque químicos e físicos, muitos deles trabalham em conjunto.
E há coisas que os químicos medem, os físicos usam e assim por diante. E aí você não pode ter discrepância em medidas. Aí eles tiveram que achar um consenso. Por que foi escolhido o carbono 12? Porque na prática não mudou quase nada. Tá? Usando o carbono como parâmetro, não mudou muita coisa nas medidas dos químicos e dos físicos. Tá bom, pessoal? A lógica é essa. Então, eles usaram o carbono 12. Então, quanto que é um Dalton? É a massa do carbono 12 dividido por 12. Tá? Então, é 1/12. Beleza? Posso passar o slide? Ok, professor. Então, olha aqui, ó. Imagina que você pega o carbono 12, fatie ele em 12 partes. Essa parte é 1/12 do carbono 12, é 1 Dalton, 1 U. Tá bom? E 1 U equivale à massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Não precisa decorar isso, tá? Belezinha? Então, olha, se vocês quiserem saber, por curiosidade, a massa de um átomo de carbono 12, é só pegar esse valor de massa vezes 12, tá? Beleza? É a massa, então o que é? A unidade de massa atômica. Isso aqui é a massa atômica. A massa atômica de um átomo, que a gente vai chamar de Ma, é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica, em U. Ou seja, é o número que indica quantas vezes a massa de um átomo é maior que 1/12 da massa do átomo de carbono 12. É que indicar. Tá? Exemplo, a massa atômica do magnésio é 24U. Isso significa que ele é o quê? Que ele é, a massa do magnésio é 24 vezes a massa de 1/12 da massa do carbono 12. Beleza? Beleza, pessoal? Se eu fazer 24 vezes 1/12, vai ficar 24 vezes 1, 24, dividido por 12 dá 2. Então, isso significa que a massa do átomo de magnésio é 2 vezes a massa do átomo de carbono 12. Ok, pessoal? Então, quando a gente for medir alguma coisa sem usar o mol, que é a outra unidade de medida, mas usando o U, vai ser sempre como referência o carbono, a massa do carbono 12 dividido por 12. Isso. 1/12. Isso. Mas assim, é que o mol, ele entra em consequências disso, tá? O que acontece, Arthur? Quando a gente falar de um átomo, a gente vai usar o U, o Dalton, tá? Uhum. Quando a gente vai falar de mol, a gente está falando da massa molar, a massa de um mol de átomos. Isso a gente vai trabalhar semana que vem. Ok. Quinta-feira eu acho que a gente vai falar sobre isso, na verdade. É quinta-feira, semana que vem. Tá. Galerinha, não confunda massa atômica com número de massa. Massa atômica, pessoal, é o número relativo que indica quantas vezes a massa de um átomo é maior que o padrão 1/12 do carbono 12. Em outras palavras, pessoal, massa atômica é a massa do átomo, que está contando o quê? O que a gente tem dentro de um átomo? A gente tem os prótons, Prótons, elétrons e nêutrons. A massa atômica vai considerar todas essas partículas que tem dentro do átomo. Já o número de massa é o valor absoluto que corresponde à soma do número de prótons e nêutrons existentes no núcleo do átomo. Essa soma é representada por A. Aí tem duas diferenças básicas, tá? Primeira delas, o número de massa, ele é um número. Ele não representa a massa. Ele é um número. Ele só indica quantas partículas a gente tem. Tá bom? Ele não vai falar massa. Ele vai falar
Um número, quantos indivíduos, quantas partículas nós temos no núcleo. Beleza? E perceba que ele só se refere ao núcleo, essa é uma diferença. Ele não se refere ao átomo inteiro, tá? E lembrando que o número de massa é representado pela letra A, tá, pessoal? Alguns casos, porém, quando não for fornecida a massa do isótopo, utilizaremos o seu número de massa, já que esses valores são aproximados. O que acontece? A massa do elétron, ela é muito pequenininha. A gente fala que ela é desprezível. Então, para a maioria dos casos, a gente pode dizer que o número de massa é igual à massa do átomo. Ela vai dar uma diferença quando o átomo for grande. Mas para átomos pequenos, os elétrons podem ser desconsiderados. Beleza, pessoal? Vou ser bem sincero para vocês. Os nossos cálculos que a gente faz aqui, vocês não vão perceber a diferença, tá? A gente faz diferença quando faz cálculos mais aprofundados, tá bom? Que aí você tem que considerar os números depois da vírgula fazem diferença. Aqui pra gente, os números depois da vírgula fazem pouca diferença. Aí o número de massa e a massa atômica vai ser muito parecido, vai ser igual, tá bom? Só tô falando isso porque é conhecimento. Isso aí vai ser cobrado numa prova, um dia, coisa assim. Beleza? Beleza? Posso passar aqui? Lembrando, isso aqui tá lá no Eclass. Eu não sei se eu liberei para vocês, mas se eu não liberei, tá lá no Eclass, tá? Então vocês vão ter acesso a esses slides sempre, tá bom? Eu já vou abrir aqui o Eclass, se eu não liberei, eu libero lá. Galerinha, outra coisa aqui, ó. A maioria dos elementos químicos da natureza, ela é formada por uma mistura de isótopos. A maioria deles, tá? Eu acho que tem um elemento só que agora não vou lembrar, que isso é curiosidade bem fundo. Tem um elemento, se eu não estou enganado, que ele não é formado por isótopos, tá? Ele é formado por um átomo, só por um. Mas na prática, tem vários, geralmente os elementos têm vários. Por exemplo, o hidrogênio tem 3. O hélio tem 2 principais. O cloro tem 2 principais. O carbono tem 3. E assim vai, tá? Assim por diante. Tem alguns que tem um monte deles, tá? 5, 6 principais. Galerinha, aí o que acontece? Relembrando, trata-se de átomos quimicamente iguais, mesmo número atômico, e com diferentes números de nêutrons, por isso diferente número de massa. Então, isótopos são isso. São átomos que têm o mesmo número de atômico, a diferença do número de massa. Aí, pessoal, para achar a massa deles, a gente vai fazer, a massa atômica deles, a gente vai fazer a média das massas atômicas de todos os seus isótopos. Perdão, pessoal, está escrito aqui, ó. Eu falei isótonos aqui, mas é isótopos. Eu vou arrumar isso. Isótopos naturais. O que a gente vai fazer? Vai fazer a média. Só que tem uma coisa. Não é justo fazer a média. Porque por hidrogênio, por exemplo, eu tenho um isótopo do hidrogênio que ele corresponde a 99% dos átomos de hidrogênio que tem. De cada 1.000 átomos de hidrogênio, 990 são do isótopo hidrogênio 1. Aí, que é o chamado de hidrogênio só. Aí nós temos que 7 dos 1.000, 7 deles são de deutério, hidrogênio 2. E 3 deles são de hidrogênio de trítio. Aí fazer, pessoal, a média não tem sentido. Não vai dar certo. Por isso que a gente usa a média ponderada. A gente faz a média considerando a abundância, a porcentagem de abundância. Que é essa fórmula aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. E essa fórmula é essa aqui, ó. A gente vai pegar a massa atômica vezes a porcentagem do primeiro isótopo, mais a massa atômica do segundo, vezes a porcentagem do segundo. E dividir tudo por 100%. Beleza, galera? Então, aqui, ó. O cloro, ele tem esses 2 isótopos principais. Um tem número de massa 35 e outro número atômico 37. Tá bom? O primeiro deles corresponde, na natureza, a 75,4% da abundância.
e outro é 24,6. A massa atômica do primeiro é 34,9997. Perceba, o número de massa e a massa atômica são quase iguais, né? Veja lá, a diferença está lá na última casa decimal. O segundo deles, ele tem número de massa 37, número massa atômica 36,975. Também, você percebe, a diferença é muito pequena. Para a gente achar a massa atômica média, a gente vai fazer esse cálculo, a média ponderada. Vai pegar a abundância desse primeiro isótopo vezes a massa atômica, mais a abundância do segundo isótopo vezes a massa atômica dele, e aí divide tudo por 100%. Tá bom, pessoal? Que é a chamada média ponderada. Galerinha, certinho? Arthur, manda bala. Professor, essa massa o número de cima ali, como que é o nome mesmo? Que eu tinha esquecido. Número de massa. Número de massa, ele já é dado no exercício ou a gente pega ele? Na verdade, aqui a gente não vai usar o número de massa. A gente vai usar a massa atômica, que é esse valor aqui, U. Beleza? Entendi. E isso são dados do exercício. Tá? Tem variações, mas todos eles o exercício vai dar. A abundância também precisa decorar, não tem como se decorar. Tá? Nem eu sei essas abundâncias de cor, porque são valores tabelados. Esses aqui também são valores tabelados. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, olha, como é que vai ficar para o cloro? Massa atômica do primeiro isótopo vezes a abundância do segundo. Opa. Massa atômica do primeiro vezes a abundância dele, mais massa atômica do segundo vezes a abundância dele, dividido por 100%. Se vocês fizerem a continha aqui, ó, vai dar 35,483. Arredondando, fica 35,5U. Se vocês pegarem a tabela periódica, ó, se vocês pegarem a tabelinha periódica aqui, se vocês procurarem o cloro, que vai estar aqui, ó. Se vocês olharem aqui a massa, do cloro, vai dar 35,5. Exatamente o que a gente calculou. Tá bom? Então, esses valores aqui quebrados na tabela periódica são por causa disso. Tá? Não são valores inteiros. Por quê? Porque você faz a média ponderada. Tá bom, pessoal? Pelo menos levanta a mãozinha, dá um ok, se vocês entenderam. Ok, professor. Daí a gente vai usar o U. Tudo certo, pro. Para a unidade, e para calcular a média ponderada, a gente vai fazer esse negócio que o senhor está mostrando aí. Ah, professor, você deve ter perguntado. Aqui o professor fez quando tem 2 isótopos. E se tiver mais? Se tiver 5? Raro, a gente não vai passar 5 para vocês, até porque geralmente o átomo tem 2, 3 isótopos principais. Mas é o seguinte aqui, ó, eu fiz a massa atômica do primeiro vezes a abundância dele, mais a massa do segundo vezes a abundância dele. Se tivesse mais isótopos, continuava. Massa atômica do terceiro vezes a abundância dele. E assim por diante. Beleza? Então é isso, tá? Se tivesse mais isótopos, continuava. Assim, eu não vejo exercícios mais do que 3 isótopos. Tá? Porque não vale a pena. E até porque daí a gente começa a trabalhar assim, com os números muito menores, umas abundâncias assim de 0,01%, menos que isso. Nem faz sentido, tá bom? Beleza? Vamos aqui, pessoal. Exercícios. Primeiro deles, galerinha. Sabendo que na natureza existem boro, esse é o B de boro. Boro 10, massa atômica 10, 20%. E boro 11, 80%. Podemos dizer que a massa do boro que pode aparecer na tabela periódica é igual a quanto? Como que a gente vai fazer isso? Média ponderada. Tá bom? Aqui, pessoal, como ele não deu a massa atômica, a gente vai usar aqui o número de massa, tá? Que é praticamente igual. E aí é o seguinte, massa atômica do primeiro vezes a abundância, mais massa atômica do segundo vezes a abundância, divide tudo por 100%. Olha, massa atômica do primeiro
vezes a abundância dele, boro 10 igual a 20%, mais massa atômica do segundo vezes 80%. Só tem esses dois, divido por 100%. Vai fazer 10 vezes 20, dá 200. Mais 11 vezes 80, vai dar 880. 200 mais 880, dá 1080. Dividido por 100, vai dar 10,8. Pode olhar lá, pessoal. Se vocês não confiam em mim, olhem lá na tabela periódica. Na tabela periódica está lá que a massa atômica do boro é 10,8. Por causa disso. Tá bom? Porque a gente está levando em conta as abundâncias dos elementos. Mesma coisa lá. Se vocês olharem lá do carbono. O carbono está 12,01. Por que esse 0,1 não é um valor exato? Por causa da abundância. Tá? Ele tem 3 isótopos principais. Dois, na verdade, principais. Se você faz a continha lá, vai dar os 12,01 que está tabelado. Tá bom, pessoal? Acho que eu tenho um exemplo aqui que a gente vai fazer. Esse exercício aqui, ó. Pessoal, esse exercício aqui, ficou alguma dúvida? Professor, o U é igual a Dalton? Isso, o U é Dalton. Entendi. Homenagem ao cara que inventou a história, né? O Dalton. Galerinha, esse exemplo aqui, ó, achei bem bacana esse exercício, que ele foge um pouquinho ao que a gente está acostumado. O elemento galho possui 2 isótopos. Galho de massa 68,9 U e galho 70,9 U, de acordo com o espectro de massas abaixo. Tá? E aí ele quer saber o seguinte aqui, ó. Se sua massa atômica média é 69,7, determine a porcentagem de abundância do isótopo 68,9. Galerinha, estão craques já? Consegue fazer esse exercício? A gente vai ter que pegar e jogar na média ponderada. Mas ele deu as abundâncias? Não. E agora? Bem, a gente tem a abundância ali, mas não tem nenhum valor da abundância ali no eixo Não, Y. não tem as abundâncias. Ele quer que a gente descubra de um dos isótopos. Ele não deu nenhum valor de abundância. Uhum. Só que é o seguinte, ó, ele deu a massa atômica média, que é o resultado da média ponderada, e ele deu a massa atômica de cada um dos isótopos. E aí tem uma jogadinha. Seguinte, se eu somar as porcentagens de abundância dos isótopos, vai ter que dar qual valor? Somar vai ter que dar... É a massa? Não, vai ter que dar 100%. A soma das abundâncias tem que dar 100%. Olha aqui no exemplo anterior. Deixa eu ver se consigo mudar para o exemplo anterior. Olha aqui, ó. Um é 20%, o outro é 80%. Se eu somar 20 com 80, tem que dar 100. Tá? Sempre que você soma as abundâncias de ocorrência, a soma tem que dar 100. Então, qual que é a primeira questão, pessoal? Vamos chamar a abundância do primeiro isótopo de X e do segundo de Y. Até aqui tudo bem? Certinho. Os demais, certinho? Gabriel, Diego, Lena? Sim, né? Certinho. Então, ó, chamei aqui o primeiro abundância, a porcentagem de X e a segunda de Y. Eu sei que se eu fazer X mais Y, tem que dar 100%, se eu somar as duas abundâncias. Se eu somar, tem que dar 100. Aí, o que eu faço? Vou montar aqui, ó. Isolei o Y, que a gente quer, isolei o Y. Y igual 100% menos X. O que eu fiz? Passei o X dessa equação para o outro lado negativo. Y igual a 100% menos X. Agora, só aplicar na fórmula. Porcentagem do primeiro vezes a abundância dele, que a gente chamou de X, mais a porcentagem do segundo igual a abundância dele, que é Y, dividido por 100%. Essa
massa atômica média, ele deu aqui, ó, é 68,9. Ele falou aqui, ó. Desculpa, 69,7. Sua massa atômica média é 69,7. Então, massa atômica média, a gente substitui por 69,7. O Y, a gente sabe que é 100% menos X. Então, olha, substituir aqui, ó. No lugar de massa atômica média, eu coloquei o que o exercício falou. 69,7. E no lugar do Y, eu coloquei 100% menos X. Beleza, pessoal? Até aqui? Vai passar a distribuição ali do 70,9 para o 100 e para o X. Vai dar uma equação daí. Tá, vamos resolver essa equação bonitinho? Me dê um segundinho aqui, tá? Bora. Eu vou fazer uma... Eu acho que é melhor. Eu vou fazer uma magiquinha aqui. Só mais um segundinho. Aqui, ó. Então, ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu tinha essa equação, eu peguei o x que estava somando, passei para o outro lado da igualdade, e quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele troca o sinal. O x estava positivo, ficou negativo. Aí, beleza, pessoal? Sim, professor. Aí ele fala lá que a gente aplicou na fórmula. Isso daqui é a massa atômica do primeiro isótopo vezes a abundância dele. Aqui a massa atômica do segundo vezes a abundância do segundo. Aí, a gente sabe aqui que essa massa atômica média, o exercício deu, que ele fala que é 69,7, e ele quer a porcentagem aqui do de abundância do 68,9, ele quer o X. É isso que a gente tem que encontrar. Aí, o que a gente faz, pessoal? A massa atômica média está aqui, 68,9. O X e o Y a gente sabe. A gente vem aqui, ó, igual vocês fazem lá na matemática, no sistema de equações na prática, tá? Substitui ali, ó. No lugar do Y, coloca... Agora, pessoal, a gente cai no sistema de equações. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Eu vou resolver lá em cima. Vou pegar o 100 e vou passar multiplicando para cá. Vai ficar 100 vezes 69,7 igual. R$ 68,9 vezes x mais... Agora aqui, ó, continhas de matemática. Vou fazer aqui 70 vezes 100%, 70,9 vezes menos x. 70 vezes 100% vai dar... 7.090. 1.090. E aí 70,9 vezes menos x, menos 70,9 x. Beleza? Agora aqui, ó, 100 vezes 60,9 vai dar 6.070 igual 68,9x mais 7.090 menos 70,9x. Vamos deixar tudo que é letra aqui do lado direito e tudo que é número do lado... Desculpa. Tudo que é letra do lado esquerdo e tudo que é número do lado direito. Vai ficar como? Menos, eu vou passar aqui, ó, vai ficar menos 68,9x
O menos 70,9 vai passar positivo, 70,9x igual 7.090 continua, fica com o mesmo sinal, e o 6.970 vai passar negativo. Todo mundo, galerinha, me dá pelo menos uma mãozinha, um joinha. Entenderam o que eu fiz? Sim, senhor, professor. Os demais aí. Meu, segunda-feira é punk. Ah, você está escutando bem, então? Minhas vizinhas. Nossa, veja, ó, tá animado. Eu tô com uma dor de cabeça. E eu tô com essa musiquinha. Galera, agora faz as continhas aqui, ó. Menos 68,9 mais 70,9x. Vai dar 2x. 2 igual. 7.090 menos 6.970 vai dar 120. Se eu não tô enganado. Qual que é o outro valor aí? É 6.970. 6.970. Ok. 120, certinho. Ela é uma conta boa de fazer. E agora a gente isola o x. X vai ser igual a 120 dividido por 2. X igual a 60%. Então, qual que é a abundância? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Então, a abundância é 60%. Aí, se ele perguntasse a abundância do outro isótopo, era só jogar aqui ó, na fórmula. Y igual a 100 menos 60%. Y igual a 40%. Beleza, pessoal? Agora, sejam sinceros para mim, não contem. Não mintam. Tem detector de mentira aqui na chamada. Difícil exercício? Chato. Fácil? Não, é fácil, só que é chato de fazer. Mas sozinho vocês conseguiu fazer? Eu consegui chegar praticamente nos meus resultados, só que eu acho que confundi um sinalzinho ali, daí Então, ó, estragou tudo. é um exercício um pouquinho puxado, eu passei para vocês uma variação do que pode ser cobrado, às vezes, numa prova para vocês, tá? Mas em todos os casos, perceba, a gente vai chegar numa equaçãozinha, tá? Ok? Eu acho que no livro eu vi um bem similar a esse no livro de vocês, tá? Bem similar. Aqui, ó, tem a resolução, tá bom? 60%, tá? Galerinha, essa pergunta aqui teórica. A unidade de massa atômica U é a massa de um isótopo um átomo do isótopo carbono 12, um átomo de qualquer isótopo do carbono, 1/12 da média dos átomos dos isótopos do carbono 12, 1/12 da massa média do isótopo 12, um isótopo do hidrogênio 1. O que vocês acham? Eu acho que é a letra D. Pessoal, Eu acho que tá errado, eu não sei. qual alternativa que vocês acham que é a mais plausível de ser a correta? Um átomo de carbono 12? Não. Um átomo de qualquer... Também não. 1/12 da massa média dos isótopos do carbono 12? Não. Ah, já contei a resposta, sem querer. É 1/12 da média do isótopo, da massa média do isótopo carbono 12. Tá? Lembra lá da pizza? Se o carbono 12 fosse uma pizza, a gente ia dividir em 12 pedacinhos. Tá bom, pessoal? Último.
Na tabela periódica atual, a massa atômica de cada elemento aparece como um número não inteiro. Por quê? Há imprecisão nos métodos experimentais empregados? Não, né, pessoal? Você consegue medir bem. B. É a média aritmética das massas atômicas dos elementos superior e inferior da mesma família? Verdadeiro ou falso? Média ponderada dos elementos superior e inferior não são elementos diferentes. Essa ideia aqui, ó, pessoal, era a ideia das tríades de Oberheim. Só para você achar a massa atômica, sabe? Você pegava lá, por exemplo, a massa do... Você pegava lá a massa do sódio mais do rubídio. Tipo, você pegava a massa lá do sódio, aqui está sódio, potássio e o rubídio. A ideia das tríades do Oberheim é, se você somasse a massa do sódio, que é 23, fizesse 23, e a massa do rubídio, que era 80 e só um minutinho, 85. Se você somar essas duas massas aqui e dividir por 2, vai ficar 23 mais 85 dividido por 2, que vai dar 108. Vai dar a massa do potássio, mais ou menos, tá? Essa ideia é da ideia do Oberheim, nada a ver, tá? Mais ou menos, não bate bem, tá? Mais ou menos a ideia é essa aqui, que era a ideia da trilha do Oberheim, tá bom, pessoal? A letra C. Então, essa aqui é falsa. A letra C é a média aritmética das massas atômicas dos elementos com igual número de prótons. Verdadeiro ou falso? É falso por um detalhe. A resposta correta é a D. É a média ponderada, tá? Das massas atômicas dos isótopos naturais do elemento. Tá bom? Pessoal, essa que é a resposta correta. A C só está errada porque ele não tem o ponderada. Porque, porque assim, ó, átomos com igual número de prótons é que o igual São é igual. isótopos. São isótopos. A única coisa que está errada na letra C é que ela não fala que é a média ponderada. A média ponderada é aquela média que considera os abundância, tá bom? Você pega e multiplica o número pela porcentagem dele, vai somando e depois divide por 100%, né? Isso, tá? Tem que ser ponderado. Beleza? Então a letra... Esse daqui, pessoal, é a mesma coisa que a gente fez aqui no exemplo, então não tem lógica a gente fazer, tá bom? Galerinha, o que vocês acharam do conteúdo? Divertido. Ele não é tão difícil assim, mas tem que prestar bastante atenção. Professor, mais uma coisa que não é seu conteúdo, que eu tava com uma dúvida. Por que o álcool evapora mais rápido que a água? Porque aí nós ganhamos em forças intermoleculares. É pergunta de biologia, é isso? Não, é pergunta minha mesmo, que eu acabei de pegar. Forças intermoleculares. As forças intermoleculares entre as moléculas de água são mais fortes do que nas moléculas do etanol. Então, o ponto de ebulição da água é maior do que o ponto de ebulição do etanol. Ou seja, o etanol é mais volátil. Ambos fazem interação por pontos de hidrogênio, ligação de hidrogênio, tá? A gente já viu, lembra que a gente viu isso? Uhum. Só que essas ligações de hidrogênio na água são mais fortes do que no etanol. Sendo mais fortes na água, a água é menos volátil. Beleza, pessoal? Tipo, quando eu tava com álcool na minha mão, que eu passei o álcool em gel, ele evaporou rápido, mais rápido do que molhar a mão com água para esperar evaporar. Mas tem outros que é mais ainda. Tipo, éter também, cetona. É que a cetona de supermercado ela é uma cetona quase a água só, a cetona no supermercado. Ela tem uma pequena quantidade de cetona só. Se não estou enganado, é 5%. De cada 100 ml lá, acho que 5% só que é cetona, tá? Mas a cetona ela evapora mais rápido ainda do que o etanol, tá? Do que o álcool. Tá bom? Entendi. Porque o que acontece aqui, ó, pessoal, já libero vocês, tá? Só aqui, ó. A água, a estrutura dela é o quê? Uma estrutura angular, né? H2O. É HOH. Aí o que acontece? Quando nós temos hidrogênio ligado a flúor, lembram?
Você vai Aham. ter interação do tipo ponto de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. O oxigênio de um aqui vai atrair o hidrogênio da molécula vizinha. E assim por diante. Tá bom? Uhum. E aqui, ó, também, ó. Entendi. Esse ponto tiradinho quer dizer interação. No caso do etanol, também é similar, tá? Você tem essa estrutura aqui, o etanol. CH3COH2OH. A molécula vizinha vai ter o quê? Ah, o hidrogênio vai fazer contato com o oxigênio da outra molécula. Perceba que é em outra molécula, por isso que a força intermolecular é entre moléculas, tá? Uhum. Beleza? E assim vai. Só que na água, essa interação é mais forte. Sendo mais forte a interação na água, é mais forte o ponto de ebulição, a volatilidade é menor. Só para você ter uma ideia, Arthur, do quanto o álcool é mais volátil, quando um dia que nem hoje, se você for na piscina ou no mar, o que acontece quando você sair da piscina ou no mar? Evapora a água que está no corpo. E o que acontece com a tua pele? Faz tempo que eu não vou, não me Mas assim, lembro. não dá um friozinho? Dá. Uhum. Se você se mergulhasse numa piscina de álcool, possivelmente tua pele ia congelar, por ser mais volátil. Nossa, sério? Porque daí para evaporar, ele retira calor da tua pele, e aí por isso que a gente sente frio. Só que como o álcool evapora mais rapidamente que a água, ele ia evaporar tão rápido que talvez a tua pele congelasse. A pele, não o teu corpo inteiro, mas daí pele congelando seria trazer grandes problemas, tá bom? Curiosidades à parte. Beleza? Respondi a tua pergunta, Arthur? Respondeu sim, professor. Galerinha, amanhã tem vídeo, assistam lá o vídeo e quinta-feira a gente se vê. Tchau, tchau. Ótima semana para vocês. Adoro vocês, galerinha. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Pro. Boa tarde. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, tchau, Micael. Tchau. Tchau.